a toda hora, em qualquer lugar. Sinto uma nova experiência com o amor de Deus. Sinto essa força em você em cada momento. Rádio Web São Bento. Rádio Web São Bento. Atenção, emissora dos estúdios da Rádio Web São Bento. Dentro de 5 segundos, você acompanha o terço dos últimos dias. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos dar início ao nosso momento de oração, ao nosso terço dos últimos dias, que foi inspirado em um momento de oração ao nosso pai fundador, Júnior Caçula. E eu te convido nesse momento a compartilhar, para que esta graça possa chegar em outros corações, que possa vir a levar a outras pessoas esse momento. Seja bem-vindo, você que está entrando pelo YouTube, pela Rádio Web São Bento. Seja muito bem-vindo. Ansiosa em te adorar, meu Deus, eu creio e adoro. Eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e ouvir essa música, que ela possa tocar o teu coração, da mesma forma que ela tocou a minha, enquanto eu rezava por esse momento. E que você possa sentir o que Deus tem para falar contigo através desse louvor. Se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas, ser igual. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas, ser igual. Jesus, Jesus está presente aqui e olha para mim,
ser igual. Vai abrindo o teu coração para Jesus nesse momento. Vai entregando a Ele todas as tuas preocupações, as tuas angústias, tudo que está a entristecer o teu coração essa manhã. Vai entregando, vai confiando e vai se sentindo amado por Deus. E por Nossa Senhora também, nesse mês todo dedicado a ela, a nossa mãezinha no céu. Uma mãe que amou o seu filho de tal maneira Tem sede de amar. e ela também nos ama e intercede por nós junto a Jesus. Ansiosa em te Sim, mãezinha. Eu te peço que tu venha interceder por cada filho que está ouvindo este texto essa manhã. Intercede junto a Jesus por todas as causas que para nós são quase impossíveis, mas que para teu filho tudo é possível. Intercede, mãe. ansiosa em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Por aqueles que não te amam, o céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas, ser igual. O meu coração Vamos invocar o Espírito Santo para que ele possa vir reacender nos nossos corações a fé e o amor de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Iremos dar início com um credo, um Pai Nosso, 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E nesse primeiro mistério, eu gostaria de colocar em intenção todas as famílias, né? Que o Senhor possa vir tocar as famílias nesse momento, as famílias que estão desestruturadas, que o Senhor possa vir renovar e restaurar todas as famílias. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 O Senhor, nesse momento, Ele toca uma pessoa, em especial uma mulher. E no início do texto, quando foi colocado o louvor, ela não conteve as lágrimas, mas eram lágrimas de tristeza e dor. E nesse momento o Senhor te toca, filha. E Ele enxuga as tuas lágrimas. Ele está te consolando nesse momento. Confia ao Senhor tudo que está te entristecendo. Confia e espera Ele agir. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado.
O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Eu queria pedir para que a música fosse tocada mais uma vez, para que você possa sentir o abraço de Jesus. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. O meu coração tem sede de amar. Vim ao teu encontro, ansiosa em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim. E sim, o céu se faz presente aqui, se faz presente aí na sua casa, no seu local de trabalho. Onde você está nesse momento, você é alcançado pelo amor de Deus. O Senhor que tem um amor incondicional por nós. Sinta-se amado, abraçado por Jesus. Aquele que deu a vida por mim, por você. Ansiosa em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aquele. Julga, Senhor, os que me perseguem. Combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado.
O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. Nesse mistério em especial, eu queria colocar todas as mães. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 E a visão que o Senhor me dá agora é de Nossa Senhora com um envelope na mão. E ela entrega a Jesus. Ele tira um papel de dentro desse envelope, ele lê, assina, e Nossa Senhora entrega a um homem esse papel assinado por Jesus. Toma posse, meu irmão. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado.
O Senhor, nesse momento, visita uma mulher. Ela está acamada. Acho que foi vítima de um acidente. E o Senhor toca as tuas pernas nesse momento. E Nossa Senhora acaricia o teu cabelo. E o Senhor vai tocando as tuas pernas e vai curando as feridas. Toma posse, minha irmã, dessa tua cura. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Muitas pessoas são tocadas nesse momento por Jesus, pela intercessão de Maria. Pessoas que clamavam por um impossível, por vários impossíveis. E Nossa Senhora intercedia e Jesus ia lá e tocava essas pessoas. Toca essas pessoas. E a algumas Ele concede a graça de imediato. E a outras Ele vai dizendo que ainda não chegou o tempo. Espera com paciência. Que no tempo certo, Ele mesmo vai te entregar. Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja louvado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Dos embustes do demônio livrai-nos, Senhor. A vossa igreja em possível liberdade, nós vos rogamos. Vinos, vos digneis confundir os inimigos da vossa santa igreja. Nós vos rogamos. Amém, amém
Amém. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Minha gratidão. Meu irmão, como eu sou grata por esse momento de oração, por esse momento do terço. E eu te convido a participar do nosso grupo de oração, o Ruá, na quarta-feira, a partir das 19h30. Venha fazer parte, venha conhecer a nossa família. Venha viver esse momento de cura, oração, libertação e sentir o amor de Deus e a presença de Nossa Senhora nesse mês tão lindo dedicado a ela. Eu te convido, próxima quarta, 19h30. Amém. Quero agradecer a você que participou, compartilhou. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um. Irá tocar o céu, forte cantarei, te adorarei, pão da vida. Aplauda o Senhor que sabe bem de nós. Pode aplaudir para valer. A Ele toda a nossa gratidão, a Ele toda a nossa louvor, a Ele toda a glória, toda a adoração. Força nessa palma, meu Deus. Te adorarei todo o meu ser. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Te adorarei todo o meu ser. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Minha gratidão. Todo dia, toda hora, em qualquer lugar, sinto uma nova experiência com o amor de Deus.